A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós estarmos aqui essa noite para podermos cultuar o Senhor. E é um privilégio nós que chegamos no último domingo do ano. Esse é o nosso último culto desse ano. O Senhor que nos sustentou até aqui tem nos dado graça, força, conhecimento dessa palavra e nos sustentado todos os dias desse ano. E nós chegamos aqui no último culto. E eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus lá em Eclesiastes, no capítulo 1 e no capítulo 2. Então, abra aí a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Aí hoje nós vamos ter a tarefa aí, ou como disse o Patrick para mim, né? Você vai fazer um milagre hoje de pregar 2 capítulos. Então, Eclesiastes capítulo 1 e capítulo 2. Nós não vamos ler todos os 2 capítulos. Vamos começar aí no versículo de 1 ao 3, do capítulo 1, depois a gente vai pular para o versículo 12, e a gente segue aí do versículo 12 em diante. Eclesiastes capítulo 1, e diz assim a palavra de Deus. As palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Pula comigo agora para o versículo 12. Eu, o mestre, fui rei em Israel e em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando e me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Aprendi que isso também é correr atrás do vento. Porquanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Capítulo 2. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a minha mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, a delícia dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os olhos desejassem. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito
no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre nos dias futuros. Ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Palavra do Senhor. O ano novo está às portas. E todo final de ano a gente faz a mesma coisa. Nós traçamos metas, alvos para o próximo ano. Ano que vem, talvez, eu tentei aqui mostrar rapidamente algumas das que nós fazemos. Eu vou investir mais tempo na minha carreira. Ano que vem eu vou investir mais tempo em viajar, em aproveitar a vida. Não, no ano que vem, aquela promessa de todo mundo, né? Eu vou perder peso, eu vou fazer um regime. Essa mal passa da primeira semana de janeiro. Então nós estabelecemos metas. Nós pensamos, esse ano vai ser o ano da mudança. Esse ano vai ser o ano que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. E geralmente todas essas promessas não acabam, não passam do mês de janeiro. Mas o ponto aqui é, nós acabamos de ver o experimento do mestre. O livro de Eclesiastes, ele tem um tom completamente diferente do livro de Provérbios, por exemplo, também escritos por Salomão. Os dois são escritos de Salomão. Mas se você nota o livro de Provérbios e lê o livro de Provérbios, e Eclesiastes vem logo depois de Provérbios, você vê, se você lê os dois numa sentada só, abre a Bíblia e lê o livro de Provérbios, lê depois o livro de Eclesiastes, você vê uma transformação completa no tom do livro. Um livro é completamente positivista. Faça isso e você será abençoado. Confia no Senhor de todo o seu coração. Então, Ele vai abençoar você. Esse é o livro de Provérbios, um livro positivista. Nós começamos o culto hoje com o livro de Provérbios. E não foi combinado. Agora, quando você muda e sai de Provérbios e vai para Eclesiastes, é um livro que você viu quantas vezes ele chega àquela conclusão? É tudo inútil, é correr atrás do vento. É interessante que o livro de Provérbios, para muita gente, ele é um livro de uma receita de bolo. Se você fizer isso, vai dar certo assim. E o livro de Provérbios não é isso. Ele não é uma garantia que educa o seu filho no caminho que ele deve andar e ainda quando velho não se desviará dele. Ele não é uma promessa infalível de que isso vai acontecer. Porque tem pais que educaram seus filhos no caminho do Senhor e seus filhos se desviaram. É um livro que, no geral, se você obedecer o que está escrito aqui, então as coisas vão dar certo para você. Mas é um livro que não lida com as exceções. Porque nós vivemos num mundo caído, num mundo dominado pelo pecado. Então, seguir a Deus, servir a Deus, orar, buscar o Senhor, priorizar o seu relacionamento com o Senhor, via de regra, vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Mas isso não quer dizer que você vai estar sempre isento de sofrimentos, sempre isento de perdas. Não é assim que funciona o mundo, porque nós vivemos num mundo caído. Então, o livro de Provérbios nos tem sabedoria
geral para a nossa vida. Faça isso e a sua vida tem uma grande chance de dar certo. Agora, o livro de Eclesiastes é um livro completamente diferente. Ele mostra todo o foco numa vida vivida para esse mundo e na inutilidade das coisas desse mundo. E nessa época que nós fazemos esse monte de planos, e sonhos e desejos, e eu não estou falando para você não fazer seus planos, vocês façam os seus planos, mas nós temos que fazer planos voltados para o Senhor, porque fora do Senhor é tudo uma grande inutilidade. É isso que o livro está nos mostrando. E antes de a gente entender um pouquinho do que foi escrito e acabamos de ler aqui, nós precisamos entender quem escreveu o livro de Eclesiastes. Porque se eu tivesse escrito isso, é uma grande inutilidade, é tudo correr atrás do vento. Quem é você para falar um negócio desse? O que você alcançou? O que você sabe? Você é sábio? Você alcançou a sabedoria? Você chegou a ser rico? Você não sabe o que é ser rico, você não sabe o que é ser sábio. Você não fez grandes projetos. Então, quem seria eu para escrever um livro desse? Mas nós estamos falando do grande rei Salomão. E quem foi Salomão? Salomão só foi o rei mais sábio de Israel. Ou a sabedoria que Deus lhe deu, ele prometeu: você vai ser o mais sábio. Antes de você não teve ninguém mais sábio, nem depois de você. Então ele vai ser o mais sábio. Ele foi o rei mais rico de Israel, tanto que no seu tempo a prata era considerada sem valor, porque o reino de Salomão era um reino muito rico. Ele era um rei que se entregou a todo tipo de prazeres que a vida pudesse dar para ele, acumulou gado, rebanhos, tesouros, e fez muitas festas, e é o homem que teve 1000 mulheres. Então ele pode falar que eu experimentei de tudo, eu fiz de tudo, eu tive sabedoria para discernir as coisas. Então nós estamos falando desse homem, e é esse homem que escreveu o livro de Eclesiastes. E é com ele que nós vamos aprender hoje sobre a sabedoria para um novo ano. A sabedoria para viver um novo ano de maneira diferente de todos os outros anos que você já viveu. E qual que é o propósito do livro? O propósito do livro você pode encontrar logo no versículo 3, capítulo 1, versículo 3. O que ganha o homem com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Você vai ver isso sendo repetido basicamente no versículo 14 e no capítulo 2, versículo 3, de novo, versículo 14. Tenho visto que tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é correr atrás do vento. Aí no versículo 3, no capítulo 2, o texto vai nos dizer: decidi a entregar-me ao vinho, à extravagância, mantendo, porém, a minha mente orientada pela sabedoria. Aí a pergunta que ele quer responder: eu queria saber o que vale a pena debaixo do sol. Então, a palavrinha que você precisa anotar aí, riscar, sublinhar, entender, essa palavrinha, debaixo do sol. Debaixo do sol. Por quê? Aqui ele está nos explicando a sua experiência. Salomão aqui no livro de Eclesiastes, ele está fazendo uma experiência. Ele quer encontrar o significado da vida. Ele quer encontrar o propósito da vida. Qual é o propósito da vida? Até hoje nós temos livros, nós temos pessoas, filósofos, debatendo qual o propósito da vida. Salomão, ele está fazendo essa experiência. Mas ele vai limitar a sua experiência. E a sua experiência vai ser: eu vou me limitar às coisas que acontecem debaixo do sol. Ou seja, eu não estou preocupado com realidades espirituais. Eu vou me concentrar apenas na vida que nós temos aqui e agora, nessa vida material, para encontrar o significado da vida apenas nas coisas deste mundo debaixo do sol. É isso que ele está querendo investigar, e mais nada. Ele não está levando em consideração Deus, vida depois da morte, ou nada disso. Aliás, essa questão de vida depois da morte no Antigo Testamento é uma coisa meio que nublada. Nós não temos uma teologia no Antigo Testamento de vida depois da morte muito clara. Isso vai sendo desenvolvido quando chega em Jesus, é que Jesus então
no Novo Testamento que nós temos isso claramente desenvolvido, mas não no Antigo Testamento. Então eles não têm muito esse negócio de a vida depois da morte que nós entendemos, eles não entendem assim. Então Salomão ele quer limitar. Eu quero encontrar o significado da vida, o propósito da vida, a verdadeira felicidade, apenas em coisas debaixo do sol. Esse é o experimento desse livro. E aí ele vai dar a conclusão da sua experiência, agora, logo no versículo 2. Mas se você notar, capítulo 12, versículo 8, ele vai repetir a mesma frase, capítulo 12, que é a conclusão do livro. É o último capítulo do livro. Ele começa o livro e ele termina o livro com essas frases, com essa frase. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Ele começa o livro dessa maneira, ele conclui o livro dessa maneira. Que grande inutilidade. E para você poder entender todo o livro de Eclesiastes, você precisa entender uma palavrinha que é muito importante no livro de Eclesiastes, que é essa palavrinha revel. Essa palavrinha hebraica, revel, é muito importante para a gente poder entender ela, no livro de Eclesiastes, porque essa palavra aparece por volta de 60 e alguma coisa vezes no Antigo Testamento. Apenas no livro de Eclesiastes, ela aparece 38 vezes. Então você pega todo o Antigo Testamento, ela aparece um pouco mais de 60 vezes. Só no livro de Eclesiastes ela aparece 38. Então ela é muito importante, porque essa única palavrinha aqui, ela condensa o que Salomão está querendo dizer em todo o seu livro. Se eu pudesse resumir todo o livro de Eclesiastes em apenas uma palavra, seria essa palavrinha revel. E o que essa palavrinha significa? Quais são as possíveis traduções dessa palavra? Essa palavra pode ser traduzida como vento, como fumaça, como vapor, como vaidade, como inutilidade. É por isso que algumas vezes você vê correr atrás do vento, outras vezes é inutilidade. Mas uma tradução que eu daria para essa palavra, eu falaria bolha de sabão. Porque o conceito por trás dessa palavra é o seguinte: a tradução dessa palavra, ela quer que você entenda esse conceito. É algo que você tenta pegar com as suas mãos. Mas quando você pega, quando você consegue alcançar aquilo, pegar aquilo, ele se desfaz nas suas mãos. É como uma fumaça. É algo que uma fumaça, uma nuvem, que tem uma forma, que parece ser sólido, mas na hora que você pega aquilo, não tem como pegar aquilo, ele se desfaz. Essa é a ideia dessa palavra hebraica, revel. É tentar pegar alguma coisa que você não consegue pegar, que parece que tem uma forma, que parece que é sólida, mas quando você alcança, quando você chega nela e pega ela escorrega durante as suas mãos e você não pega ela. É como passar no meio de uma nuvem, que daqui do chão parece que é sólida, mas quando você está com um avião passando, você passa pelo meio da nuvem, e ela não te segura. Talvez a bolha de sabão é porque a bolha de sabão, você sopra ela, e as crianças amam brincar com bolha de sabão, elas são lindas e coloridas, e aí umas maiores, outras menores, mas a bolha de sabão, no momento que você tenta pegar ela, o que acontece com ela? Ela estoura. Essa é a ideia de todo o livro de Eclesiastes. Todas as vezes que nós tentarmos correr atrás de coisas desse mundo, seja lá o que for, carreira, sucesso, poder, aparência, riqueza, tudo, seja lá o que for, se você tentar correr atrás dessas coisas, para tentar tirar dessas coisas significado para a sua vida, fazer dessas coisas a sua identidade, amar essas coisas, buscar essas coisas, correr atrás dessas coisas, quando você chegar a ter essas coisas e pegar ela, é como uma bolha de sabão, ela estoura na sua mão, e você fica sem nada, é tudo vaidade, é correr atrás do vento. Essa é a ideia de todo o livro de Eclesiastes, é disso que o autor está falando. Então aqui nesse versículo 2,
Que grande inutilidade! Na verdade, a palavra hebraica aí é Hevel Havelim. Hevel Havelim. Ou seja, inutilidade das inutilidades. Ou a vaidade de todas as vaidades. Ou a maior vaidade. É por isso que o texto vai nos dizer aqui, a tradução, né? No versículo 2, que grande inutilidade. Na verdade, a palavra Hevel 2 vezes. Hevel, Havelim, que é a palavra, o plural de Hevel. Inutilidade das inutilidades. Essa é a maior inutilidade que existe. Qual? Buscar identidade, buscar alegria, buscar o seu senso de valor nas coisas desse mundo. Essa é uma grande inutilidade, é correr atrás do vento. Esse é o tema do livro de Eclesiastes. Então, ele vai para as provas agora. E ele começa o livro falando, é tudo uma grande inutilidade, tudo isso que eu acabei de explicar. Ele não precisa de explicação para a palavra hebraica, ele sabe muito bem o que ela significa. E aí ele começa o livro falando, olha, é tudo uma grande inutilidade. Se você viver a sua vida para a sua carreira, se você viver a sua vida para ter dinheiro, se você viver a sua vida para curtir a vida, ter prazeres nessa vida, e seja lá o que for, se você viver para as coisas desse mundo, você está vivendo uma grande inutilidade, é correr atrás do vento. E aí ele fala assim, aí você pensa, como que você sabe disso? De novo, se fosse o Rodrigo falando, você não é nada, você não teve nada, quem é você? Mas não foi o Rodrigo que escreveu esse livro, foi um homem rico, um homem sábio, um homem que se lançou a grandes projetos, que fez grandes coisas e que alcançou grandes objetivos. E no final ele escreve, é tudo vaidade, é tudo uma grande perda de tempo, nada disso vale a pena. E ele começa o livro falando isso, e ele termina o livro falando isso. E aí no meio disso aqui, nos capítulos que nós lemos, capítulo 1 e capítulo 2, e aliás, o capítulo 1 e o capítulo 2, porque eu estou escolhendo o capítulo 1 e 2, porque o capítulo 1 e 2, ele é a introdução de todo o livro. Todo o resto do livro está resumido no capítulo 1 e capítulo 2 de Eclesiastes. E aí ele vai nos mostrar aqui, porque talvez você pense, não, isso não é uma grande inutilidade. Não, então eu vou fazer algumas provas para vocês. E aí ele vai fazer a prova, porque ele está buscando o significado da vida nas coisas desse mundo. E ele vai fazer isso na sabedoria, como nós vimos aí no versículo 12 ao versículo 18 do capítulo 1. Ele vai fazer isso com prazeres, ele vai se entregar à sabedoria. O significado da vida eu vou alcançar quando tiver sabedoria. E ele vai atrás da sabedoria. E aí ele não encontra. Aí então devem ser os prazeres da vida. Ele se entrega a todos os tipos de prazeres. E ele não encontra. E aí ele vai para o trabalho e para o acúmulo de riquezas. E ele também não encontra. E é isso que nós vamos ver aqui, rapidamente. Então, versículo 12 de novo. Eu, o mestre, fui rei em Israel, em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus colocou sobre os homens. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso, ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, eu adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. A conclusão que ele chega, depois de buscar a sabedoria deve ser aquilo que vai me dar significado da vida. A conclusão que ele chega no versículo 18, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Então a conclusão que ele chega basicamente é essa. Quanto mais você sabe, mais perguntas difíceis surgem. E quanto mais você sabe, mais você conhece a injustiça do mundo. Isso vai trazendo para você mais desgosto. E aí, se você for
para o capítulo 2, versículo 14, ele diz ainda: o homem sábio tem os olhos que enxergam, mas o tolo anda em trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Qual destino? A morte. Não importa se você é tolo, não importa se você é sábio, o final dos dois é o mesmo, é a morte. E aí no versículo 16 ele diz: nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Não adianta. Então ele busca na sabedoria, e a sabedoria, ele chega na conclusão que só me aumentou o meu desgosto, e no final, eu vou passar minha vida inteira buscando sabedoria, buscando conhecimento, e no final vai acontecer comigo o que acontece com o tolo. Nós dois vamos para o buraco, e lá não tem sabedoria. Aí ele fala: então já sei o que é. Devem ser os prazeres da vida. Então eu vou me entregar. Ele decide se entregar aos prazeres. Capítulo 2, versículo 1. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluir que o riso é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Então ele se entrega a todo tipo de alegria, e ele vai continuar esse tema no versículo 10. Não me neguei nada que os meus olhos desejassem, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, o trabalho que tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Então esse homem, ele se entrega a todo tipo de prazer que você imaginar, a toda a luxúria, às festas, ao álcool, ao sexo. Nada do que ele desejasse fazer, ele deixou de fazer. Ele fez tudo o que ele quis fazer. Ele experimentou tudo o que ele queria experimentar. Mas é interessante que ele fala o seguinte: em tudo isso, eu estava fazendo essas coisas, mas eu não estava me entregando essas coisas sem sabedoria. Eu me entregava a essas coisas, eu queria entender se era isso o sentido da vida, se era isso o propósito da vida. Ele está fazendo uma experiência. Então, eu me entreguei à sabedoria, a sabedoria me trouxe desgosto. Então, devem ser as festas, deve ser o álcool, deve ser o sexo, deve ser as viagens, devem ser os prazeres dessa vida. E aí a conclusão que ele chega: é tudo inútil, é tudo inútil. Então, ele vai para a terceira coisa, ou terceira e quarta coisa. Eu já sei, é o trabalho. Vou me dedicar ao meu trabalho, vou me dedicar a grandes projetos. Essa deve ser a essência da vida. Versículo 4: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Então ele se entrega ao trabalho, e ele se dedica ao trabalho, e ele realiza grandes projetos. E com esses grandes projetos, com esse esforçar-se no trabalho, ele começa a juntar, acumular ainda mais riqueza do que ele já tinha. Ele fica ainda mais rico. E com mais rico, é interessante que ele fica mais poderoso e mais famoso. Então aqui nós temos um acumulado de coisas. Nós temos riqueza. A riqueza vem poder,
Com a riqueza e com o poder vem a fama. Ele alcançou tudo isso. Eu alcancei riqueza, eu alcancei poder e eu alcancei fama. Mas no final, ele faz uma avaliação de tudo isso. Versículo 17. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil. Era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-la para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá o domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho do qual eu havia me esforçado debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo, é uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o seu esforço e toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. É absurdo. E essa é a conclusão que ele tem depois de tudo isso. Eu me entreguei à sabedoria. Eu me entreguei às festas. Eu me entreguei ao meu trabalho. Eu alcancei tudo que um ser humano pode querer. Eu fiz tudo que um ser humano possa querer fazer. Eu tentei encontrar significado em todas essas coisas. Eu tentei tirar alegria para a minha vida em todas essas coisas. E no final de todas elas, a única coisa que me sobrou, a única coisa que eu tirei, a lição que ficou para mim, Hevel, é tudo fumaça. É correr atrás do vento. E eu alcancei tudo isso. E quando eu cheguei a ter, eu abraçava essas coisas. E abraçando essas coisas, eu pensei, isso vai me dar alegria, isso vai encher meu coração, isso vai me dar prazer na minha vida, isso vai me dar significado, uma identidade. E nada disso foi capaz de me preencher. É a conclusão que ele fala. Então, todo o trabalho, toda a riqueza que eu acumulei, vai ficar para quem? Vai ficar para pessoas que nem trabalharam para ter nada disso, e elas só vão desperdiçar e gastar aquilo que eu conquistei com o meu trabalho. Isso é uma grande insensatez, é uma grande loucura. É uma grande loucura. E no final, eu vou morrer, e dessa morte, eu não vou levar nada. Dessa vida, o que adiantou eu trabalhar e acumular tanto para essa vida? Se o que eu vou morrer e eu vou deixar para os outros, e desse mundo eu não levo nada. É uma grande idiotice eu gastar minha vida em tudo isso. Essa é a conclusão que ele chega. Essa é a conclusão então que ele chega. Que a morte vai tirar tudo isso. A sabedoria morreu no túmulo. As grandes mentes do passado estão enterradas e as suas mentes no túmulo. A riqueza, nós não levamos nada disso aqui. Desperdiçar o nosso tempo com festas, que desperdício de vida. Porque um dia a festa acaba e se torna em luto. Então a morte é o grande nivelador. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é sábio, se você é inteligente ou se você é um tolo. Se você alcançou, se você é famoso, poderoso e riquíssimo, nada disso importa, porque a morte nivela a todos. A conclusão então que ele chega, depois de tudo isso aqui, é que nada faz sentido, é tudo vaidade, é correr atrás do vento, é correr atrás do Hevel, é correr atrás da fumaça, é tentar pegar a bolha de sabão. E por que eu estou falando sobre isso na última pregação do ano? Rodrigo, eu estava esperando aqui que você ia fazer uma pregação que ia mudar minha vida para o ano 2026. Eu estou.
Porque a pergunta que eu fiz inicialmente foi essa: quais são os seus planos para esse ano? E muitos de nós estamos fazendo planos como o de Salomão. Esse ano eu vou me entregar ao trabalho. Esse ano eu vou me entregar ao conhecimento. Esse ano eu vou me entregar a viver a vida, a ter prazer na minha vida. Eu vou desfrutar dessa vida. Esse ano eu vou querer ficar famoso, vou querer me tornar um youtuber. Esse ano eu quero isso, aquilo e aquilo. E mais um ano vai passar, e mais um ano você vai correr atrás do vento. E mais um ano vai passar, e mais um ano da sua vida vai ser um ano perdido. E talvez você já tenha 40, 50 e 60 anos. E você perdeu 60 anos correndo atrás do vento. 40 anos correndo atrás do vento. E talvez eu consiga colocar isso na cabeça de um jovem de 20 anos, que tem uma vida inteira pela frente, que só perdeu 20 anos, diferente daquele que perdeu 60 anos já. E colocar na cabeça desse jovem que é tudo correr atrás do vento, e ele possa ganhar a vida dele. Porque essa é a conclusão, de novo, não minha, é do homem mais sábio, rico, poderoso, famoso, que alcançou tudo aquilo que nós desejamos. Porque, aliás, meus irmãos, muitos de nós vivemos correndo atrás do vento. Ele alcançou essas coisas, ele abraçou a fumaça, ele pegou, ele tocou na bolha de sabão que ela explodiu. Nós só corremos atrás do vento, nós nunca chegamos nele. A gente passa a vida inteira correndo atrás dessas coisas, correndo atrás de ser rico, de ser famoso, de ter poder, de ter dinheiro, de gastar dinheiro com férias e curtir a vida. E nós só passamos a vida inteira correndo atrás, porque nós nunca chegamos a ter essas coisas. É pior ainda, porque a gente só olha essas coisas de longe. Você já viu aquele desenho que a pessoa amarra uma vara nas costas de alguém, coloca um massinho de dinheiro na frente e a pessoa vai correndo, mas está amarrado nela. E aí o dinheiro na frente dela, ela vai correndo, 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 atrás daquilo. Quando que ela vai pegar aquilo? Nunca. Essa é uma perfeita descrição das nossas vidas. É correr atrás do vento. Então, por que eu estou falando isso no último culto do ano, para iniciarmos um novo ano? Porque eu não quero que você perca mais um ano da sua vida perdendo tempo, correndo atrás do vento. Porque todas essas coisas que nós planejamos, eu não sei qual que é a sua lista de desejos, eu não conversei com ninguém, eu não sei quais são as suas metas. Mas se as suas metas são para essas coisas, tem um livro da Bíblia que já nos explica, olha, é correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Então, agora eu posso falar para você, então, feliz ano novo. Vai para casa agora e para de correr atrás do vento. É isso, essa é a solução. A solução, então, que ele está nos tentando dar aqui, nos mostrar aqui, o foco da pergunta são as coisas debaixo do céu, ou debaixo do sol. Mas o problema de tudo isso, e a pergunta de Salomão, que não é respondida, é aonde está então o significado da vida? Aonde eu encontro a minha identidade? Aonde eu encontro a verdadeira felicidade? Nós só podemos encontrar acima do sol. Nós só podemos encontrar acima dos céus. Nós só podemos encontrar em Deus. Porque Ele é a única coisa que vai realmente nos satisfazer. Mas nós não conseguimos chegar lá. É por isso que Ele se tornou homem e veio. É por isso que Jesus é a resposta que Salomão buscava. Porque o livro, como eu disse já, ele acaba com esse pessimismo. Ele acaba dessa maneira. É tudo uma grande inutilidade. Nada faz sentido, é correr atrás do vento. O livro acaba com esse pessimismo. É porque Salomão não tinha visto uma coisa. Ele não tinha visto Jesus. Ele não tinha visto aquilo que você tem o privilégio de ver. Porque realmente, Salomão, você está certinho. E todas as suas conclusões são lógicas e verdadeiras. Se você continuar vivendo a sua vida, correndo atrás dessas coisas que ele alcançou todas, nada disso vai te preencher.
Mas tem uma coisa, Salomão, que você não entendeu, é Jesus. Porque o mestre conclui então que a sabedoria é inútil, mas a verdadeira sabedoria é Cristo. É Ele que nos dá o verdadeiro conhecimento de Deus. É Ele que tem palavras de sabedoria que podem transformar a nossa vida. Então, correr atrás da sabedoria desse mundo é inutilidade, é correr atrás do vento. Mas buscar o santo, buscar o Senhor, aquele que tem palavras de vida, o conhecimento dele é o conhecimento que dá vida. Salomão conclui que os desejos, esses nossos desejos carnais nesse mundo, por mais que você satisfaça eles nunca vão ser satisfeitos. Por mais droga que você use, você vai precisar aumentar a dose sempre mais, porque a antiga dose já não te dá mais o efeito que ela dava antes, até que um dia ela vai ceifar a sua vida, numa overdose. Essa é a realidade, mesmo para aqueles que não usam drogas, porque quantidades de alegria, de prazeres nesse mundo, eles não satisfazem num primeiro momento, mas depois você precisa de mais, e mais, e mais, e mais, e quando você percebe a sua vida, você gastou a sua vida em prazeres carnais, que não são capazes de te alegrar, porque a festa ela é boa naquele dia, mas no outro dia vem a ressaca, e a sua vida é a mesma que sempre foi, ela é incapaz de mudar. Mas Jesus é o nosso verdadeiro prazer, a nossa verdadeira alegria, a verdadeira alegria, a alegria eterna, que nos transforma, que nos muda e que nos acompanha dia após dia. O mestre, ele conclui que as riquezas nunca satisfazem, mas Jesus é o nosso verdadeiro tesouro, que ninguém pode tirar de nós, nem mesmo a morte. Porque por mais que você acumule dinheiro nesse mundo, um dia o grande equalizador chega, a morte vem, e você vai para a sepultura, e daqui você nada leva, mas Jesus é a nossa verdadeira riqueza, a pedra de grande valor. Por quê? Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir, pode nos separar do seu amor. Nada, nada. A morte não é o fim para nós, porque o mestre conclui: todo o nosso trabalho é vão, mas em Jesus Cristo, todo o nosso trabalho permanecerá para sempre. Então ele, no final de tudo, conclui: tudo vai morrer, a morte é o grande equalizador. Não importa se você é sábio, não importa se você é rico, não importa se você é famoso, não importa se você é poderoso, se você é um ditador, se você é um plebeu, você vai morrer, e acabou. Mas Jesus e a ressurreição diz: não acabou, porque aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão. A morte, para nós, cristãos, não é o fim, é o novo começo. Salomão, você está certo. Se você olhar para esse mundo, para essa vida, para tentar conseguir aqui significado, para tentar encher o seu coração com coisas nesse mundo e se alegrar nessas coisas, realmente, nada disso vai poder te preencher. Mas se Cristo for o centro da sua vida, se Cristo for a sua alegria, se Cristo for a sua sabedoria, se Cristo for aquele que você dedica a sua vida para trabalhar para a glória dele, você vai encontrar tudo aquilo que Salomão buscou em todas as coisas e não encontrou, porque Cristo é a resposta. Então, a grande lição para nós hoje, nós vamos começar um novo ano, daqui a alguns dias, quinta-feira, novo ano. E a grande lição de hoje, e da palavra de Deus para nós é: você tem duas opções. A primeira opção, tentar continuar as suas experiências como Salomão, buscando
nas coisas desse mundo, satisfazer o seu coração. E perder mais um ano da sua vida. Ou você pode olhar para as coisas acima do sol, olhar para Cristo e entender que a sua vida está escondida em Cristo, que o seu verdadeiro tesouro é Cristo, que aquilo que vai verdadeiramente encher e preencher o seu coração é o Senhor Jesus. Ele é a sua alegria, Ele é o seu tesouro, e que todo o seu trabalho nele vai gerar frutos para a eternidade, que a morte não vai apagar. Então esse é o nosso chamado da palavra de Deus, para viver um novo ano, que vai olhar para as coisas acima do sol, para a glória dele. Senhor, nós te exaltamos e te louvamos pela tua palavra, que nos ensina a maneira correta de viver, e pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor nos dê graça para viver olhando para cima do sol, para colocar os nossos olhos em coisas que não se veem, porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Senhor, que 2026 seja um ano de andarmos na sua presença, buscando as coisas do alto, onde Cristo está, e não perder mais um ano da nossa vida com coisas que não têm importância nenhuma, que não têm peso nenhum eterno. Então, Pai, nós te clamamos, Deus, dá-nos graça e sabedoria para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, para a glória do seu nome. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.